Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o Pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, que está assim. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Pois bem, veja só, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus, que veio a este mundo para oferecer sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, ele passou por todas as experiências humanas, apesar de ser Deus. E num momento crucial, no momento em que ele estava se preparando para ser preso e depois torturado e levado à morte de cruz, ele sentiu algo que nos causa admiração, porque ao final da ceia ele reúne os seus discípulos, ele pede a eles que estejam orando por ele, e aqui no relato de Marcos, Jesus revela aos seus discípulos que ele está profundamente triste, numa tristeza mortal. É interessante, meu irmão, minha irmã, que isso se assemelha muito aos sentimentos depressivos, à depressão, e Jesus passou por essa experiência antes do seu sacrifício. Alguns dizem que crente não pode passar por isso, ter tristeza, ter depressão, ter esse sentimento de tristeza mortal, porque é crente, senão teria falta de fé. Mas veja só, Jesus manifestou a sua humanidade aqui, sua perfeita humanidade, e ele estava muito triste antes de se entregar em morte de cruz. Ora, o que nós aprendemos aqui, através da história do exemplo de Jesus, é que nós podemos expressar sim os nossos sentimentos, em especial aqueles que vêm ao nosso coração quando enfrentamos ou estamos prestes a enfrentar situações difíceis que provocam a tristeza no nosso coração e até tristeza mortal. Mas como lidar com essa tristeza mortal quando ela surge no nosso coração por causa de circunstâncias não esperadas? Pois bem, Jesus está nos ensinando aqui como lidar. Em primeiro lugar, ele chama os seus discípulos para estarem com ele, Pedro, Tiago e João, o círculo mais íntimo dos apóstolos, é convocado pelo Senhor Jesus para que esteja orando com ele, porque Jesus confiava nesses três. E é por isso que ele os chama para estar com ele vigiando. Assim, eis a primeira grande lição para nós que estamos enfrentando ou podemos enfrentar a tristeza mortal por causa das adversidades da vida. Chame gente que você confie, gente de oração, gente que é intercessora para estar com você, vigiando com você, orando por você. Esta é a grande lição. A segunda grande lição que nós encontramos nesse texto, eu não li o texto todo, é que Jesus abriu o seu coração ao Pai, pedindo até mesmo, se possível, que Deus, que o seu Pai, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas depois ele se submeteu à vontade de Deus, dizendo que era para ser feita a vontade do Pai e não a vontade dele. Então a segunda grande lição aqui está em derramar os nossos corações diante do Pai, colocando tudo aquilo que está no nosso coração, nossos temores, nossa tristeza, nosso sofrimento, nossos medos. Nós podemos fazer isso porque temos um Deus que nos conhece muito bem, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Desse modo,
Jesus então foi fortalecido por um anjo que foi enviado pelo Senhor, e você pode também perceber que Deus, o Pai, o abençoou com paz e serenidade, de tal maneira que Jesus sai do Getsêmani e vai até a cruz tranquilamente, sem mais chorar, sem mais ficar com triste. Você não vê mais nenhum tipo de sentimento assim em Jesus até a sua morte de cruz. Então vamos fazer isso. Se você enfrentar em algum momento da sua vida a tristeza mortal, você deve buscar gente que ore e que você confie, e você diante do Pai, depois de ter convocado esses seus entes queridos para orar com você, abra o seu coração ao Senhor e Ele confortará e dará forças para você enfrentar aquilo que está causando a tristeza mortal em seu coração. Que Deus te abençoe, eu te agradeço pela audiência e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.